A paz de Jesus, meus amados. Antes de começar o vídeo, eu quero falar para os irmãos aqui que os meus vídeos, no caso o meu canal, o meu interesse aqui é falar da palavra de Deus. Não estou aqui para poder ganhar curtida, ganhar visibilidade, nada disso, ok? Contanto que meus vídeos não tem introdução, não tem corte, não tem edição, não tem entrada, não tem saída, ok? E eu não estou interessado nessas coisas, até porque vocês veem aí em outros canais aí do YouTube aí que os caras estão muito preocupados com isso, mas eu estou preocupado muito falar da palavra de Deus, ok? Conforme ela fala, que hoje infelizmente muitas igrejas estão cumprindo com a apostasia, tá? Então eu peço aos irmãos que orem a Deus, peçam a confirmação no coração e abra sua Bíblia para não ser só as minhas palavras, amém? Mas acompanhe aí que a gente vai estudar junto aí a palavra de Deus, ok? Não estou interessado aqui em curtida e nada, ok? Se eu tivesse interessado nisso, eu estaria certamente com outro foco, né? Por exemplo, jogando aí Minecraft, jogando vários jogos online aí que dá visibilidade, ou qualquer outra coisa que dá visibilidade. Mas a palavra de Deus correta não dá muita visibilidade. Mas o importante é que, se for para algumas pessoas e essas pessoas ouvirem e começarem a observar a palavra de Deus, isso já é um adianto. Para 500 pessoas, se uma escutar, já é válido. Amém? Meus amados, abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3, ok? E nós vamos falar sobre isso aí que está no título do vídeo. Porque hoje, infelizmente, você vê aí uma pencada de pastores que se formam até mesmo por curso de teologia. Exemplo, eu mesmo ou você pode fazer qualquer curso de teologia, qualquer aí uma casa aí, uma escola aí que faça curso de teologia, você faz um curso de 1 ano e meio, daqui a 1 ano e meio você já está livre para poder ser um pastor e abrir uma igreja, né? Porque você está preparado para poder lidar com vidas, né? E já que teologia, ela não aborda só a religião evangélica, por assim dizer, mas aborda todas as outras religiões, ok? É tipo uma psicologia, vamos dizer assim, é tipo uma psicologia. Então é muito fácil você fazer esse curso de teologia e ser pastor. E hoje também, ser pastor, né, não está mais nas regras, a qual a gente vai ler agora, mas está no cartão. Hoje, muitas pessoas só é pastor se tiver aquela identificação, tiver um crachá, tiver um documento igual a identidade. Aí você é um pastor. Mas se você tiver enquadrado nas coisas que vamos ler, mas você não tem essa carteirinha, você não é pastor, ok? Então nós vamos ler aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12, que o versículo 1 nós vamos deixar para depois, ok? Então, versículo 2 em diante. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. A gente vê muito isso hoje. Mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Hoje, você vê alguns pastores que não governam a sua própria casa com modéstia. Nós vamos falar sobre isso. Tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua casa, sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, não aquele novo convertido, não aquele cristão por pouco tempo, e etc. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, ok?
Meus amados, a gente leu até aqui, até o versículo 6, que nós vamos falar aqui sobre essas coisas. Hoje, meus amados, a gente vê muitos pastores aí que se formam e saem da igreja e montam outra igreja. Isso aí eu já falado, principalmente no primeiro vídeo do canal, que hoje as igrejas que a gente vê na rua aí, 3, 4, 5 igrejas na mesma rua, cada uma com seu cronograma de culto, com seus horários ali, cada uma com a sua gritaria, né? Cada uma com as suas orações, com o seu pessoal, com aquelas pessoas que gostam de tal igreja, de tal pastor, né? Tornando-se assim idolatria, em divisão em mente, né? Não sendo o mesmo parecer, isso que tem causado esse afastamento da sã doutrina hoje, ok? E muitos hoje que não são pastores, que entendem a Bíblia e estão enquadrados nisso aqui, que são os verdadeiros pastores, tá? Mas se você tiver enquadrado em tudo isso aqui, do versículo 2 até o versículo 6, você não é pastor, porque você não tem a carteirinha, tá? Então, meus amados, do versículo 8, vamos pular aqui, do versículo 8, Paulo continua dizendo: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, nós vemos muito isso hoje, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Meus amados, hoje a gente vê isso aqui, é só você ler, eu não preciso nem muito explicar sobre isso, porque a própria passagem se auto-explica, ok? Hoje a gente vê muitos pastores, até mesmo diáconos, cobiçosos, né? Com dízimo, que a gente já falou, com dízimos, tem que dar o dízimo, vão lá em Malaquias 3, 8, 11, né? Apela para aquilo ali, para que você possa dar o dízimo, contribuir com a obra deles, né? Com o ministério que eles mesmos fundaram, não a igreja, não a sã doutrina de Cristo, porque quando você dá a sua oferta ao líder, ao seu líder, né? Ele tinha que fazer o quê? Recolher aquelas ofertas, ver quem está precisando e não ficar com nada, ver quem está precisando, assim consolar, né? Vamos dizer assim, consolar aquelas pessoas, depois ir para os pobres e consolar eles, entendeu? Essa é a obra cristã, essa é a obra da sã doutrina. Mas o que hoje as igrejas estão fazendo? Recolhendo os dízimos, recolhendo as ofertas e mais nada. Mais nada. Porque até mesmo hoje existe uma burocracia, eu não estou mentindo, se vocês quiserem comentem embaixo se eu estou mentindo ou não, que existe uma burocracia quando você vai pedir uma ajuda. Eles veem se você é dizimista, eles veem se você é membro da igreja. São duas burocracias. Eles não veem se você está ali fiel à palavra de Deus. Eles não querem saber se você está enquadrado na sã doutrina de Cristo. Eles querem saber se você faz parte daquele ministério e eles querem saber se você é dizimista. Se você for dizimista fiel à igreja, eles te ajudam. Eu estou falando por experiência própria e falo com indignação, porque várias vezes eu já pedi ajuda em diferentes igrejas, Batista, Metodista, Universal, e nada. Simplesmente eles viram, a Assembleia de Deus foi, assim, dessas todas, foi a pior, porque eles viram ainda se eu era da igreja ali, né, que ninguém me conhecia, e viram depois que viram que eu não era da igreja, me perguntaram se eu era dizimista.
se eu já dizimei alguma vez ou qualquer outra coisa, se eu contribuir para a obra. Entendeu? Então, se você ajuda as pessoas na rua, se você dá comida para o pobre, pelo amor que você tem ao teu próximo, amor puro para com Deus, visitando aquelas pessoas nas grandes tribulações delas, eles não querem saber disso. Eles simplesmente anulam a sua obra e vê se você está ali sendo membro da igreja daquele pastor que fundou aquela igreja, e vê se você é dizimista daquela igreja. E se você não for dizimista daquela igreja, ele simplesmente não vai te ajudar e vai dizer para você pedir ao seu pastor lá na igreja onde você congrega. Então, estão todos no mesmo parecer? Estão todos pensando a mesma coisa? Eu estou falando isso com indignação. Eu não estou sendo contra essas igrejas aí de elas existirem, no caso, o templo. Mas a forma como elas lidam com a sã doutrina, que não é nem sã doutrina, mas com doutrina, é totalmente o contrário do que a palavra de Deus fala. Hoje você vê aí pastores com filhos desviados, que moram dentro da casa do pastor. Eu não estou mentindo. Que, na verdade, pela palavra de Deus, ele não era para ser pastor. Não era. Se eu sou pastor e tenho os meus filhos que me desobedecem, que não acompanham a sã doutrina, que não teme a Deus, como é que eu vou dirigir uma igreja? Como é que eu vou ter autoridade de poder falar para os irmãos a sã doutrina se na minha casa não existe? Eu conheço aí vários pastores, diáconos, presbíteros, bispos, que têm filhos que nem sequer temem a Deus, mas eles coordenam, são presidentes, são pastores. Então, se você começar a ver isso aqui e começar a filtrar, começar a olhar a vida daquele pastor, e se ele está enquadrado na sã doutrina, você vai repreender aquele pastor e aquele pastor vai te expulsar da igreja. Ele vai te expulsar e ainda vai te chamar de herege, porque você não está na doutrina dele. Ele não vai abrir a Bíblia para poder confirmar, e nem sequer ele vai assumir que está errado, porque ele está numa postura mais alta, já elevou o seu nariz, já ensoberbeceu. Ele a loucura, né, que ele já pensa que sabe, que a grande parte dos pastores pensam que não precisam ser repreendidos, que sabem de tudo, só faltam assumir que estão à direita de Jesus. Então, se você pegar isso aqui, olha que eu só estou botando só isso aqui, porque tem outra passagem também, que eu posso colocar para os irmãos aqui. Tito, os irmãos podem abrir a Bíblia em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 6. Versículo 6 até o 9. Vou ler para vocês aqui. Epístola de Tito, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Não estou mentindo. Não estou mentindo. Estou falando pela palavra de Deus. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina de Cristo, tá? Com a santa, tá aqui a sã doutrina, vírgula, mas eu aumentei, de Cristo, a sã doutrina de Cristo, como para convencer os contradizentes. Então, meus amados, se você
chega com a verdade da palavra de Deus para essas igrejas, eles vão dizer que você é um contradizente. Está ao contrário, está ao inverso. Eles vão te chamar de herege, como eu falei. Então, meus amados, hoje eu peço aos irmãos que leiam isso aqui e observem a vida do seu pastor, ou a vida daquele ministério que está ali. Porque se um só estiver errado, você, com a autoridade do Espírito Santo, pode repreender, pode chamar a atenção até mesmo do pastor presidente, chegar e falar: pastor, esse pastor aqui, Gilson, vamos dizer assim, é um nome aleatório, tá? O nome é aleatório. Pastor Gilson, o pastor Gilson, ele não está conforme as regras que Paulo está falando aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, até acabar o versículo aqui, até quando chega ao diácono, versículo 12. Ele não está enquadrado. Também lá em Tito, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 ao 9, está lá, ele não está enquadrado. Como é que vai fazer? E se o pastor der de ombros, você sai da igreja, porque aquela igreja não é da sã doutrina. Aquela igreja não está na sã doutrina de Cristo. E você fez a sua parte em alertar o teu pastor que aquele pastor não está enquadrado, ou até mesmo o seu pastor presidente. Se ele não tiver enquadrado aqui, você pode repreender o teu pastor pela ousadia do Espírito Santo, porque você faz parte da verdade, você faz parte da sã doutrina, você quer a sã doutrina. Agora eu vou para o versículo 1 de capítulo 3 de 1 Timóteo, que está escrito: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo ainda elogia aquelas pessoas que querem participar do ministério, que quer aquela responsabilidade. Com isso, tem que se enquadrar embaixo. E vou pegar alguns pontos. Não cobiçoso, torpe ganância. Como já falei, dízimo. Tem muito pastor aí que fica ali no dízimo, no dízimo, no dízimo, no dízimo. Vocês vê aí nas programações de televisão. O falso profeta falando que se você dizimar R$900, R$500, Deus vai te dar o dobro. Teoria da prosperidade. Falsos profetas. Eles não são condutores da verdade. Outra coisa, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, com todo o prazer. O filho tem que honrar pai e mãe, ele tem que ter o prazer de ouvir bem ao seu pai, à sua mãe, porque tem muita, isso aqui eu coloco, os irmãos abrem lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que está escrito assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Hoje, esses religiosos da religião evangélica simplesmente entendem que ensinar o caminho do Senhor é pegar o filho e forçar dentro da igreja, 4 paredes. O que vai acontecer com aquele filho? Ele vai crescer e vai sair, como acontece. É por isso que hoje a gente vê pastores que têm as suas casas, as suas mulheres, com filhos jogados na rua até tarde da noite, por exemplo, meia-noite. O pastor da Assembleia de Deus, Milagre, da Assembleia de Deus, aqui é Milagre, estou colocando aqui o nome da igreja aleatório. Assembleia de Deus, aqui há Milagres, pastor Everaldo, aleatório. Aí você sabe que aquele pastor tem 2 filhos, os 2 ficam na rua até tarde, morando debaixo do teto. Quando você vai ver as amizades não são boas. E quando você vai ouvir o que ele fala, é palavrão. Ele fica cobiçando mulheres dos outros, fica de beijinhos, fica na prostituição, responde aos mais velhos, não tem educação.
e etc. Eu não estou falando mentira. Não neófito. Tem muito pastor aí com 20 anos, 30 anos. 20 anos, 30 anos. Quando você vai ver, ele tem curso de teologia. Ele fez teologia, que é praticamente uma psicologia, só aborda religiões, né? Engloba todas as religiões. E ali você pode ser pastor. Com 30 anos você pode ser pastor, pode dirigir vidas. Mas na sã doutrina, você tem que ter uma experiência na sã doutrina. Você tem que ter uma caminhada. E essa caminhada ela é severa. Não é qualquer um que percorre essa caminhada. E se você deseja o episcopado, tem que ter essa caminhada. Você tem que ficar bem com os seus vizinhos. Você tem que ficar bem com os seus vizinhos, ter boa relação com a sociedade. As pessoas têm que falar bem de você, você tem que ter uma boa aparência. Não ser aquela pessoa fofoqueira. Não ter uma esposa que fica na rua ali, na porta ali, fofocando a vida dos outros. Entendeu, meus amados? Então, é mais ou menos isso. Os irmãos julguem, ok? E vê aí se eu estou certo, se estou errado, diante da palavra de Deus. Amém? Os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 3, pode ler aí. E depois, Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Amém, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Amém.